Olá, eu sou a Laine Marie de Lima, doutoranda do Grupo de Teoria da Computação, Otimização e Combinatória da Universidade Federal do Paraná, e hoje eu irei apresentar o trabalho Problema PSP via Dimensão VC e Médios e Rademacher, orientado pelos professores André Vignati e Murilo da Silva. Bom, atualmente no doutorado eu estou estudando algoritmos aleatorizados para grafos que tipicamente modelam aplicações reais, mais especificamente o modelo de grafos lei de potência, do inglês Power Law. E uma característica importante desse tipo de grafo é que ele tem diâmetro pequeno, ou seja, nós podemos chegar de um vértice a outro em uma quantidade curta de passos, falando bem grosso modo. Um problema bastante conhecido e estudado em computação, que a gente pode querer executar aqui, é o de computar a distância exata entre todo par de vértices, o problema APSP, All Pair Shortest Paths. Só que nesse trabalho, nós iremos tratar uma variação do APSP, onde ao invés de computarmos todos os caminhos mínimos, nós computamos com alta probabilidade aqueles que são considerados mais importantes. Ou seja, nós iremos computar a distância exata entre todo par U e V com probabilidade 1 menos delta, se um caminho mínimo entre U e V tem centralidade mínima epsilon. Posteriormente eu irei explicar melhor o que seria essa centralidade. E tratar o APSP de maneira exata pode ser feito em tempo cúbico por meio de um algoritmo de programação dinâmica proposto por Williams. E apesar de permanecer uma pergunta em aberto se existe um algoritmo subcúbico para o APSP, trabalhos de Fine Grained Complexity, pode ser traduzido como complexidade fina, de Abud, Williams e outros, conjecturam que tais algoritmos não existem. Aí alguém pode perguntar, tá, mas computar o APSP de maneira exata é polinomial, porque nós queremos reduzir o tempo de execução ainda mais. Porque nesse caso nós temos que lembrar que estamos lidando com grafos muito grandes e mesmo o algoritmo cúbico pode ser muito custoso nesses grafos. Então lidar com boas aproximações é uma alternativa viável. O algoritmo que nós propusemos, como eu falei, é para uma variação do APSP. Ele é baseado em amostragem. Mas qual é o propósito de utilizar a amostragem nesse contexto? Bom, como diria Miguel de Cervantes em Dom Quixote, nós julgamos o todo olhando apenas para uma parte dele. E apesar dessa reflexão mostrar o preconceito presente na sociedade, ela descreve bem o objetivo de um algoritmo baseado em amostragem, porque nós queremos obter boas estimativas sem olhar para a entrada inteira, principalmente se essa entrada for muito grande. Então, nós vamos ver um exemplo aqui que tem a ver com a PSP, mas não é exatamente o que estamos lidando, só para entender o propósito de amostragem em problemas em grafos. Então, esse exemplo está relacionado ao cálculo da centralidade de intermediação em um grafo que modela uma aplicação real. A grosso modo, essa centralidade indica que os vértices mais importantes do grafo são aqueles internos de uma grande quantidade de caminhos mínimos, esses vértices maiores aqui. Mas quando a gente utiliza a amostragem, ao invés de olharmos para todos os caminhos mínimos, nós iríamos estimar quais seriam os vértices mais importantes, os que têm centralidade mais alta, olhando apenas para uma parte dos caminhos mínimos. No nosso exemplo, o que iremos amostrar são caminhos mínimos e a centralidade de cada vértice está associada a um subconjunto desses caminhos, que corresponde aos caminhos que passam por aquele vértice. Alguns dos caminhos amostrados iriam cair dentro do subconjunto associado a esse vértice. E a partir dos caminhos amostrados, nós teríamos uma estimativa da sua centralidade. Se nós quiséssemos estimar apenas para um valor, nesse caso aqui, apenas para um vértice, nós poderíamos utilizar técnicas clássicas como Huffding, Bernstein, Azuma, Chernoff. Mas se nós quiséssemos obter as estimativas todas ao mesmo tempo, nesse exemplo aqui, para todos os vértices ao mesmo tempo, se nós utilizássemos essas mesmas técnicas e o limitante da união, nós obteríamos talvez amostras muito maiores do que precisamos, o que impacta diretamente na eficiência do algoritmo, porque nós perderíamos as interseções que definem a estrutura combinatória do problema. Então, é aí que a teoria de complexidade da amostra entra em cena, porque por meio dela nós podemos obter amostras que sejam justas o suficiente para um determinado problema e instância desse problema, mantendo os parâmetros desejados de qualidade e confiança da solução. Para desenvolver o algoritmo proposto aqui, nós estudamos os trabalhos recentes de Riundato, Ufol e Cornaropoulos, que utilizaram essas técnicas para estimativa da centralidade de intermediação. Posteriormente, nós publicamos um algoritmo baseado em tais técnicas no cálculo da centralidade de percolação, que generaliza a centralidade de intermediação. E no presente trabalho, nós iremos apresentar o algoritmo para a variação proposta do problema PSP, utilizando essas ferramentas. Então, a primeira coisa aqui, nós modelamos o problema como um espaço de intervalos, que corresponde a um conjunto de pontos, denominado domínio, e um conjunto de subconjuntos desses pontos, chamados intervalos.
E nesse espaço de intervalos, há dois tipos de tarefas que podemos fazer utilizando a amostragem. Uma delas é utilizar uma amostra para detectar intervalos que têm um determinado tamanho mínimo, e aí o tipo de amostra seria uma epsilon rede, ou nós queríamos utilizar uma amostra para estimar o tamanho de cada intervalo. Aí o tipo da amostra que queremos seria uma epsilon amostra. Mas, para captar a estrutura combinatória do espaço de intervalos do problema em questão, que como nós vimos que o limitante da união ignora isso, nós utilizaremos a dimensão VC, que é uma das medidas que está no núcleo da teoria de complexidade de amostra e teoria de aprendizado estatístico. Eu vou explicar aqui um exemplo bem geral e bem pequeno, para a gente primeiro entender a ideia dessa medida. Então, vamos considerar esse conjunto S, com esses dois pontos marcados, A e B, e vamos imaginar que cada intervalo é como uma lâmpada que revela partes de S conforme fazemos a interseção desse conjunto com cada intervalo. Então, se eu acendo a luz verde, que corresponde ao intervalo verde, eu revelo o elemento A. Se eu acendo a luz laranja, eu revelo o elemento B. Se eu acendo a luz amarela, eu revelo os elementos A e B. Mas se eu acendo, por exemplo, a luz azul ou rosa, eu não revelo elemento nenhum porque esses elementos não contêm nem A nem B. Aliás, esses intervalos não contêm nem A nem B. Então, notem que aqui nós geramos todos os subconjuntos de S, o que a gente chama do power set de S, fazendo a interseção dele com os intervalos. Então, o que é a dimensão VC? Ela é o tamanho do maior subconjunto de X, onde nós conseguimos gerar o power set desse conjunto, fazendo a interseção dele com os intervalos. Então, a dimensão VC é como uma ponte que conecta o tipo de amostra que queremos com o tamanho dela para cada instância de um determinado problema, porque diferentes instâncias do mesmo problema podem ter diferentes tamanhos de amostra. Quando nós garantimos o tamanho da amostra justo o suficiente para o problema que estamos lidando, nós temos o que se chama de convergência uniforme. Se o nosso problema é de detectar intervalos, então pelo teorema da epsilon rede, esse é o tamanho da amostra que precisamos. Ele conecta os parâmetros desejados de qualidade e confiança com a dimensão VC. Então notem que ela é o coração desse teorema. Agora, se o nosso problema é de estimar intervalos, então nós precisamos de uma amostra um pouco maior, dada pelo teorema da epsilon amostra. Esses parâmetros de entrada, epsilon e delta, eles são valores pequenos entre 0 e 1. Como nós vimos no início da apresentação, nós estamos lidando aqui com uma variação do APSP que computa caminhos mínimos que sejam importantes no grafo segundo uma medida de centralidade que nós denominamos centralidade de caminho mínimo. Mas o que seria essa medida? Nós temos um conjunto de árvores canônicas de caminhos mínimos, uma para cada vértice, e nós chamamos de ramo dessa árvore, de uma dessas árvores canônicas, um caminho desde a raiz dela até um vértice B. A centralidade de um par de vértices UV corresponde à soma de ramos que contém um caminho mínimo entre U e V como subcaminho, como nesse exemplo aqui. E essa soma é normalizada pela quantidade máxima possível de ramos. Então, nesse trabalho, nós utilizamos centralidade do par e centralidade de um caminho mínimo entre o par U e V como sinônimos, porque, como eu falei anteriormente, as árvores são canônicas. Então, nós temos um caminho mínimo para cada par de vértices. Cada ponto do espaço de intervalos, ele é um ramo e cada intervalo está associado a um par de vértices. Então, nós queremos amostrar apenas alguns ramos, ou seja, apenas alguns caminhos mínimos, e a partir deles obter os caminhos mínimos mais importantes, ou seja, mais centrais no grafo. Cada ramo é mostrado com essa distribuição de probabilidades. 1 sobre a soma da quantidade possível de ramos. E existe uma função para cada par de vértices definindo o intervalo. Então, essa função é binária e ela retorna 1 se, dado um ramo, esse ramo contém um caminho mínimo entre o par de vértices UV e 0, caso contrário. Então, quando a gente pluga essa distribuição de probabilidades com a definição da função FUV, isso corresponde à medida de centralidade que nós definimos anteriormente. Então, a estimativa que nós temos que lidar aqui no problema corresponde à média empírica da função FUV para uma amostra de tamanho R. Nós provamos que a dimensão VC do espaço de intervalos depende do diâmetro em vértices de um grafo, ou seja, o maior número de vértices em um caminho mínimo. E pelo teorema da epsilon rede, o tamanho da amostra depende principalmente da dimensão VC, que é dada por uma propriedade estrutural do grafo de entrada.
Mas o que aconteceria se tivéssemos utilizado o Huffding para um par de vértices e depois o limitante da união para todos os vértices? Nós teríamos um tamanho de amostra dependente apenas do tamanho do grafo, ou seja, nós estaríamos tratando todos os grafos de mesmo tamanho, da mesma forma, sendo que, por exemplo, num grafo que modela uma aplicação real e que tem diâmetro logarítmico em N, que é o tipo de grafo que nós temos interesse aqui no momento, quando nós utilizamos dimensão VC, o tamanho da amostra para esses grafos diminui exponencialmente, porque nós estamos comparando N com log de N. Então, essa é uma vantagem crucial de se utilizar a análise de complexidade de amostra em um problema de amostragem. Então, o algoritmo em si é simples. Uma vez que a gente obtém o tamanho de amostra necessário pelo teorema da Epson-Rede, nós amostramos um vértice de maneira uniforme e independente para obter a árvore canônica dele por meio de Dijkstra. Nós amostramos um vértice dessa árvore para obter um ramo, e para cada caminho mínimo que aparece como subcaminho desse ramo amostrado, nós incrementamos em 1 sobre R a estimativa da sua centralidade. Então, o tempo de execução esperado desse algoritmo é subcúbico. E para grafos que tipicamente modelam aplicações reais e têm diâmetro logarítmico, esse tempo é reduzido para subquadrático. Então, ele não é exatamente o APSP, mas nessa variação que a gente está lidando de encontrar os caminhos mais importantes, obtemos um grande ganho em eficiência aí. E nós podemos fazer melhor do que isso? Bom, nós vimos que se utilizássemos técnicas clássicas e limitante da união, estaríamos tratando todos os grafos de mesmo tamanho e da mesma maneira. Utilizando VC Dimension, nós temos que estaríamos tratando os grafos de mesmo diâmetro da mesma maneira. Mas mesmo grafos que tenham o mesmo diâmetro, pode ser que tenham amostras de tamanhos diferentes. Então, é aí que as médias de Rademacher entram na história. Porque com elas a gente consegue tunar ainda mais o tamanho da amostra, deixar ainda mais específico para o grafo de entrada e não tão geral, como nós vimos antes. Porque com ela a gente consegue fazer um algoritmo de amostragem progressiva. Ou seja, antes fizemos um algoritmo baseado em amostragem fixa. E com a amostragem progressiva, nós temos uma amostra que começa pequena e cresce iterativamente enquanto os parâmetros de qualidade e confiança, epsilon e delta, não são alcançados. Eu vou explicar a intuição dessa medida de maneira bem breve, porque ela é bem mais complicada de ser resumida, mas a ideia principal aqui é a seguinte: essa medida analisa ao mesmo tempo a qualidade de uma amostra S e a complexidade combinatória das funções, os intervalos do espaço R. Para isso, nós comparamos a diferença das médias empíricas entre diferentes possíveis partições dessa amostra S em dois conjuntos A e B. Mas como nós fazemos para considerar essas diferentes possibilidades? Acrescentando uma distribuição de Rademacher, que atribui um elemento da amostra a uma partição, vamos chamar de 1, e a outra partição, nós vamos chamar de menos 1, com probabilidade meio. Então, na média, os conjuntos que definem uma partição aleatória terão mais ou menos o mesmo tamanho. E aí, esse valor, chamado a complexidade empírica de Rademacher, ele vai ficar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 ele for, então, menos elementos precisamos amostrar, ou seja, menos complexo é o nosso espaço de intervalos e mais representativo foi a nossa amostra. E quanto mais próximo de 1, então, mais elementos nós precisamos amostrar, porque mais complexo é esse espaço de intervalos e menos representativa foi a amostra nesse caso. Então, a ideia bem autorível do algoritmo é a seguinte: nós crescemos a amostra segundo um esquema de amostragem. E nesse caso, esse esquema de amostragem, ele diz para nós que a amostra vai crescer como uma progressão geométrica. Então, naquela iteração atual, para aquele tamanho da amostra atual, nós amostramos ramos de X. Nós atualizamos a estimativa da centralidade de cada par de vértices de acordo com os ramos amostrados no passo 1, e esse passo de atualização é tal qual acontece no algoritmo de amostragem fixa. Nós computamos um limitante superior para a complexidade empírica de Rademacher, minimizando uma variante da função de Masser, porque computar essa complexidade empírica diretamente pode ser custoso, e essa função que é minimizada, ela é eficiente, ela é linear. Aliás, mesmo no algoritmo de amostragem fixa, todos os passos do algoritmo executam em tempo linear, com exceção do Dijkstra. E
Se essa amostra não for uma Epson-Rede, ou seja, se ela não atende aos parâmetros desejados de qualidade e confiança, então nós crescemos ela, segundo o esquema de amostragem, voltamos ao passo 1, e caso contrário, se ela é uma Epson-Rede, então nós podemos parar de amostrar, porque já atingimos o tamanho que atende aos requisitos de entrada. Mais uma vez, o tempo de execução esperado aqui é limitado superiormente pelo mesmo tempo do algoritmo de amostragem fixa, porque no pior caso a gente já sabe quando devemos parar de amostrar pelo teorema da Epson-Rede. E como trabalhos futuros, nós pretendemos continuar estudando essas técnicas em outros problemas em grafos e quem sabe também em outros modelos de grafos aleatórios. E eu agradeço a atenção de cada pessoa que assistiu essa apresentação e nesse momento estou aberta a questionamentos.